de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, a partir do versículo 15: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com voz de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, com o Senhor para sempre. Bem, a princípio, esse texto é Paulo consolando os irmãos, quanto àqueles que morreram. Então, não era necessário, nesse capítulo, Paulo está falando dos ímpios, não tinha necessidade, ele estava falando de pessoas que morreram. Ele fala, o seu ente morreu em Cristo, ele dorme, o corpo dele está ali, sepultado, então ele está dormindo. Mas quando o Senhor vier nos ares, com voz, e arcanjos, e trombeta, e os santos anjos com ele, eles ressuscitarão, os corpos na sepultura ressuscitarão, e assim nós encontraremos Jesus nos ares, aqueles que estiverem para a volta de Jesus, se nós não estivermos na cova também. Então, quando Jesus voltar, todos ressuscitarão e serão transformados. Bem, uma coisa eu aprendi e se tornou regra para mim, se tornou regra. Na minha cabeça, assim, eu tenho uma ideia de alguma coisa, eu procuro na palavra, e para mim toda a ideia, mesmo que pareça absurda para mim que esteja escrito, eu aceito o que está escrito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem como ensinamento, ela vem nos instruir, ela vem tirar as nossas dúvidas, e não só tirar as nossas dúvidas, mas vem estabelecer algo que é importantíssimo, que o homem, mesmo que ele seja sábio, ele nunca é mais sábio que Deus. Então Deus colocou coisas na Bíblia para que a gente siga. Não siga a homens, a pensamentos, nem pensamentos meus, nem de ninguém, mas siga a palavra de Deus. Porque hoje a gente vê muita filosofia, muitas ideias que compõem igrejas. As pessoas montam umas ideias e falam, não, essa ideia eu tirei da minha cabeça, ou eu tive uma visão, ou eu tive um entendimento, ou eu vi uma parábola, alguma coisa, então eu faço algo e que as pessoas acreditem em mim, na minha filosofia, na minha ideia. E aí surgiram várias igrejas, várias ideias, várias filosofias, até usando a palavra de Deus. Mas o próprio Jesus, quando vem, ele vem quebrando tudo isso, ele vem tirando as ideias dos homens, escolhendo primeiramente pessoas que não têm nenhuma condição de ser doutor, para escandalizar os doutores da lei, porque eles é que estavam, naquela época, deturpando a palavra. Então, eu tomei isso para mim, eu entendo, mesmo que eu tenha estudado, ouvido alguém falar, e pareça bonito, a primeira coisa que eu faço é olhar para a palavra de Deus, e se ela for contrária àquela pessoa, acabou. Para mim, basta, a palavra de Deus é suficiente, tá bom? Então, não tem estudo maior do que esse, do que a palavra do Senhor. Abre em Salmos, capítulo 9. Primeira coisa que a Bíblia vai nos informar, que Deus é juiz e que Ele vai julgar. Nós vamos ler a partir do versículo 3, para a gente depois chegar na questão da ressurreição. Diz assim, porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Primeira coisa que ele fala é que os inimigos, que não são só meus, mas são inimigos de Deus, porque se voltaram contra o povo de Deus, vão cair diante da face do Senhor. Todo aquele que não professa o Senhor, que não ama o Senhor, cairá diante da face do Senhor, mesmo que por um tempo pareça que não, mas todos os inimigos cairão diante da face do Senhor. Versículo 4, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Então, Deus olha para o meu direito, para aquilo que é certo, e Ele, assentado no seu tribunal, Ele julga.
Ele julga a causa que é certa, que é correta. Ele julga a favor do seu povo. Vou abrir aspas. Quando esse julgar aqui a causa do seu povo é contra aqueles que vão contra Deus. Não tem nada a ver de um irmão contra o outro, alguém fez um mal, é tudo da mesma igreja e está lá Deus. Deixa eu ver para quem eu vou dar a causa, para quem eu vou dar o favor, para quem não, que se arrependam e que se unam novamente. Essa questão é de alguém que vem contra os desígnios de Deus e assim afronta o povo de Deus. E hoje o que nós vemos é exatamente isso. Então Deus está julgando todas as coisas, Ele sabe o que é o nosso direito, que é o nosso direito é de andar no seu caminho, no seu estatuto, e isso nós temos buscado fazer. Então, quando alguém se levanta contra, Deus está vendo, e Ele vai julgar, e Ele vai fazer com que aqueles que vão contra caiam e pereçam. E Ele continua: ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua moradia pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e exercerá juízo sobre povos com retidão. Vamos lá voltar um pouquinho de tudo que a gente já falou aqui, só para poder ficar bem claro nisso. O que acontece aqui? Nós entendemos que Deus é juiz e Ele julga todas as coisas. Deus é juiz e julga todas as coisas. Por que Ele é juiz e julga todas as coisas? Porque Jesus é a lei de Deus e tudo e todos estão debaixo desta lei. Deus é juiz e Ele fez leis, e essas leis são o nosso Cristo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Se eu me movo, se eu ando, se eu tenho sabedoria, por causa da lei de Cristo. Tudo que tem no mundo, o nascimento, seja lá o que for, é por causa de Cristo. Então Deus julga. Deus olha para quê? Para a sua lei que foi estabelecida e vê se o homem está cumprindo as suas leis. Então essa lei é Cristo. Tá ok? Se o homem não estiver cumprindo a lei de Cristo, se não estiver em Cristo, está condenado. É fato. E o Espírito de Deus é aquele que executa as leis de Deus, que é Cristo, que faz com que as coisas sejam manifestas de acordo com aquilo que foi criada e estabelecida. Então, quando Deus olha do céu, Ele vai olhar e ver se aquilo que Ele manifestou como lei está andando de acordo com a sua vontade, o seu querer, segundo o seu Espírito. E aí o que acontece? O homem caiu, então ele não observa mais as leis de Deus, ele não está mais querendo cumprir a vontade de Deus, ele se tornou desobediente. Ele se tornando desobediente, ele se torna um condenado diante de Deus, porque não cumpre, não está em Deus. Então, quando Deus está sentado no seu trono, olha para os povos e julga retamente. Não andam no meu caminho, não andam no que eu estabeleci, não andam no meu espírito, não ouvem a voz do meu espírito e não andam. Então, Deus julga. Então, a gente entende que Jesus veio ao mundo para exatamente isso, para cumprir aquilo que o homem não cumpriu. Jesus veio em carne, Jesus veio como homem, então ele como homem, como filho do homem, obedeceu, ele foi justo. Então é justo que Deus julgue o homem na carne, no corpo, porque o próprio Cristo veio em carne, e ele foi justificado na carne, porque ele foi obediente na carne, porque fora da carne ele é Deus, mas como em carne ele é homem. Dá para a gente poder entender isso? Então, quando Jesus vem ao mundo, ele veio para estabelecer novamente aquilo que foi estabelecido no começo. Então, Jesus vem e cumpre todas as coisas, anda no poder do Espírito, estabelece, executa as leis de Deus, ouve a voz de Deus. Então, Jesus foi aprovado. E agora, aqueles que estão em Jesus são aprovados por causa de Cristo, não por causa das nossas obras. Então, Deus olha e diz, ali é um justo, porque está em Jesus Cristo, está debaixo das leis de Deus. Até aí, tranquilo, né? A gente vai ver isso lá em Romanos, capítulo 14.
do 9 ao 12. Olha o que diz aí, diz assim: porque foi para isso que morreu Cristo, foi o que a gente estava falando, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Agora presta atenção. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, Jesus veio ao mundo, ressuscitou. Então veio, ressuscitou, ele se tornou o Senhor dos vivos e dos mortos. E aí, quando Deus começar a julgar, vai julgar segundo as nossas obras, aquilo que fizemos no corpo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz: porque todos, olha aí, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Ficou bem claro, né? Então, todos nós, ainda tem outro que fica mais claro ainda. Então, Jesus veio ao mundo em carne, porque nós, no nosso corpo, desobedecemos a Deus. E aí ele vem como filho do homem para obedecer a Deus. E agora a lei de Deus está estabelecida novamente. Todos aqueles que olham para Jesus, eles são salvos por meio da fé. Mas Deus vai julgar os homens por meio do que eles fizeram no corpo, nessa carcaça bonita que a gente tem aqui. Porque a alma, vamos dizer assim, ela não morre, mas todo o sofrimento que passamos e sentimos é no corpo. Mesmo que a alma sofra, quem sofre as consequências é o corpo que envelhece, é o corpo que morre, é o corpo que adoece, é o corpo que enfraquece, é o corpo que quando recebe alguma flecha, ou tiro, ou facada, é ele que sangra. Então, é o corpo que vai ser julgado. O que nós fizemos com o nosso corpo? Como nós o tratamos? Então, Deus, quando estiver julgando, vai julgar segundo as nossas obras feitas no corpo. Volto a dizer, por isso Cristo veio em carne. Por isso Jesus veio em carne e foi justificado. João, aí esse agora fica claríssimo, bem claro, né, que é esse o fato. João capítulo 5, nós vamos ler a partir do 25. Olha o que diz aqui, esse texto é muito legal, né, Jesus falando, olha só. Em verdade vos digo, vou ler de novo. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Primeiro, nós ouvimos a voz de Deus. Os mortos são todos pecaram e foram destituídos. Nós vamos ler esse texto. Todos foram afastados de Deus. Então, quando ouvimos, cremos, tivemos fé, e aí o que aconteceu com a gente? Nós passamos a viver, mesmo que num corpo que vai morrer, mas a morte já não é mais a nossa inimiga, porque mesmo que a gente morra, a gente vai viver, porque estamos em Cristo. Aí ele continua falando, né? Ele fala, agora é esse momento, o momento de ouvir a voz de Cristo é agora. Quem ouve, vive. Aí ele fala, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem, porque ele exerce juízo, porque veio ao mundo em carne, e ele obedeceu. Então, nós devemos também obedecer assim como ele. Como nós obedecemos assim como ele? Olhando para ele, ouvindo a voz dele. E aí ele diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Está explicadinho, tá? A gente não tem nem o que questionar. Então,
é bem entendido, o problema é o corpo, nós pecamos, então todos voltarão à vida, todos, e aqueles que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que fizeram o mal para a ressurreição da morte, para a condenação. O corpo vai pagar eternamente por causa do mal que fez. Entendeu? O mal que fez porque não ouviu a Deus, não amou a Deus, não se arrependeu dos seus pecados. Não quer dizer que a gente não vá cometer pecados, mas a gente olha para Jesus e vê, caramba, eu tenho que mudar a minha vida, olha o que Jesus fez por mim, eu me arrependo. Então, esse é o bem de que Jesus, o próprio Jesus está falando. E lá em Apocalipse, que nós lemos na semana passada, isso, transformado. A condenação direto no corpo. Exato. Tanto, eu não sei se é esse texto agora, mas é o próximo, deixa mais claro ainda algo que me chegou a me deixar sem, chegou a me deixar sem fôlego. Mas vamos lendo, olha só, Apocalipse capítulo 20, a partir do 11, foi o texto que a gente leu e eu não prestei atenção, mas que fala a mesma coisa, e eu queria trazer um outro entendimento depois desse que a gente está falando agora. Olha só o que diz aí. E vi um grande trono branco, né? A gente sabe que Deus está julgando, e que estava sentado, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, porque haverá novos céus e nova terra na volta de Cristo. Né? Então, quando ele vem para julgar, tudo some da sua face, da sua presença. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. Duas coisas a gente precisa entender. Presta atenção. Primeiro, abriram-se os livros e também abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Todos, aqui não separa, não diz um foi julgado e o outro não. Diz todos os mortos foram julgados pelos livros, segundo as suas obras. Então, todos estão no tribunal de Deus e todos são julgados por Deus, pelas obras que fizeram. E a gente já leu em Coríntios, obras que fizeram no seu corpo, né? Usaram o corpo para fazer as obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno, olha aí, deram os mortos que nele haviam. Ficou mais claro ainda, né? Aqueles que estão no inferno, os mortos voltaram também, ressuscitaram, porque o inferno é o lugar da prisão para ser depois jogado no lago de fogo. Mas vamos lá, a morte e o inferno deram seus mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Quando fala de mar, daqueles que não estão no inferno, pode ser os povos, mas estando no céu, ou sendo os povos, todos voltarão a estar diante de Deus para serem julgados segundo as suas obras. E aí olha só o que fala, e a morte e o inferno, quer dizer que aqueles que morreram e junto com o inferno, o que vai acontecer? Foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, da morte gera morte. Ressuscitam e são lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Que a segunda morte é a separação completa de Deus. Porque quando a gente pensa em morte, empacotou, acabou. Mas está morto. Clareou a minha também. Isso. Para condenação. Isso. Todos vão estar diante de Deus. E agora, esse diante de Deus, eu vou. Não precisa, né? Por isso que eu falei aquele negócio no começo. Quando a gente tem ideias, claro, né? É desejo do nosso coração ter ideias. Mas quando a gente lê a Bíblia, aí o Senhor quebra as nossas ideias, né? Mas isso é ótimo, Henrique. Eu amo isso. Isso me faz aprender mais, nos faz enriquecer mais. Mas olha só o que fala no versículo 15,
que é o top do negócio, que é a situação boa. Diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Entendam, quem foi lançado no lago de fogo? Quem não está no livro da vida. Porque a princípio que a gente entende do julgamento é o seguinte: está lá, abre-se lá os... Como é que é o nome dos negócios lá, dos réus, quando se abre os livros? Sei lá, abre lá o livro lá com todo mundo, com o nome de todo mundo. Mas eu ainda vou trazer, isso é uma tese que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Não está escrito, mas entre linhas está. Tá bom? Isso é para a gente poder pensar e, quem sabe, estudar de novo. Mas olha só, abre-se os livros. Não é um livro, são vários livros, claro, é uma multidão de gente. Pecador, 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 o que você fez? Você matou, você roubou, você adulterou, você teve inveja, você fez fofoca, você não honrou o pai. E quando falou que não honrou pai e mãe, então todo mundo está no buraco, né? Você não honrou pai e mãe, não respeitou os filhos. Ih, pá, o negócio está cheio, está violento o negócio. Pá. Tá, abre-se o livro da vida. Tá, todos condenados. Vamos ver aqui agora. Você saiu da condenação, teu nome está escrito no livro da vida. Entenderam? O que nos tira da condenação é estar em Jesus, porque o livro da vida é o próprio Cristo. É aquele que guiou agora as nossas vidas, que nos deu o entendimento do nosso erro. Olha só para ver se não é isso, olha que legal. Vamos lá. São as obras dos homens, tudo. Os livros, né? Vamos destrinchar. São as obras dos homens, tudo que fizeram por meio do corpo nesta vida, e todos serão culpados do inferno. Romanos 3, 23. Esse é o texto que a gente tem que estar de quase salteado. Olha só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os livros, correto? Todos pecaram. Eu sou um livro. Deus conhece a minha vida, não conhece? Sabe o que eu fiz? Ele só vai saber só no dia do juízo? Não, claro que não. Ele sabe agora, ele sabe o que eu estou fazendo agora. A Bíblia fala lá em João, que nós lemos, que aqueles que ouvirem a voz do Senhor, eles viverão. Então, quando foi que eu passei a viver? Quando eu ouvi a voz do Senhor. Não é lá no dia do juízo. Não estou dizendo que não haverá um tribunal, mas eu quero que a gente pense. Isso aqui é muito importante. E o próximo texto é justificado todos, né? O livro. Justificados todos que estiverem em Cristo, receberam a vida com Deus mediante a fé e não pelas obras, porque creram, receberam a salvação. E aí fala lá em Romanos 6, 23, foi o que ela botou antes, né? Porque o salário do pecado é a morte do corpo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Fato. Então, duas coisas. Os livros são abertos, mas quem vai ser salvo? Vai ser salvo aquele que estiver no livro. O livro da vida eterna, que é o próprio Cristo. Não tenho, eu não vou falar que não tenha outro livro lá, um livro da vida eterna, mas quando se fala de vida, de eternidade e de algo poderoso, eu só posso pensar em Jesus, mas que tenha o tribunal e que esteja lá tudo escrito no nome. Mas a gente já sabe que agora nós já estamos salvos por meio de Cristo Jesus. Olha aí, Hebreus capítulo 9. Vê se não é isso. Hebreus capítulo 9, nós vamos ler o versículo 26 e 27. 26, 27 e 28. Ele vem explicando sobre os sacrifícios que faziam os sacerdotes, e aí quando Jesus vem, faz um sacrifício só, né? E se o sacrifício de Jesus não valesse, ele teria que estar morrendo até agora. Olha só o 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, Jesus veio uma vez para aniquilar o pecado. Então, todo aquele que crê em Jesus, acabou. O seu pecado não te leva mais para o inferno,
porque agora você tem a consciência do pecado e pode se arrepender. Quem não está em Jesus não tem consciência de pecado. Ele acha que fez uma besteira, mas que aquilo não leva ele para o inferno. Mas aquele que está em Jesus entende, cara, eu mereci o inferno, eu não sou perfeito. Então Jesus morreu uma só vez para aniquilar, para tirar o pecado, e o seu sacrifício foi suficiente. E aí o versículo 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso, morreu, juízo, foi julgado. Se está em Cristo, já recebeu salvação, tanto que quem está no céu virá com Jesus, no texto que a gente leu, para poder receber um novo corpo. Então já está julgado, as coisas já estão julgadas. A gente não vai precisar esperar o grande dia para o julgamento, porque as coisas já estão acontecendo agora. Olha agora, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. João 3, que é outro texto que a gente conhece de cor e salteado, que deixa claríssimo isso. João capítulo 3, nós vamos ler a partir do 15. Vamos ler até o 19, e aí a gente encerra. Diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fato, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus que veio em carne, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É fato, creu, tem a vida eterna, não passa por condenação. E aí ele fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, no 17, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Fato, não é? Então, a decisão é agora, porque Deus já está no trono e já está julgando. Deus já vê o nosso coração, Ele já sabe por que caminho nós temos andado. Então, o que nos basta hoje é entender, nos arrepender e seguir a Jesus, porque aquele que crê sai da condenação, é automático. É automático. Agora, o Espírito é que passa a guiar as nossas vidas. Aquele que executa as leis de Deus agora está dentro de nós, nos alertando quanto aos nossos pecados. Mas que isso fique bem claro no nosso coração e que a gente entenda, né? Todos serão condenados, ou todos foram afastados para receber a condenação no corpo. E o corpo vai ter que aparecer diante de Deus. E aquele que não está em Cristo, não estiver no livro, não se arrependeu dos seus pecados, receberá a segunda morte, o afastamento. Estará longe de Deus. E é interessante essa questão, porque o sofrimento daqueles que não estão em Cristo chega a ser algo tenebroso, porque eles veem, eles entendem, eles sabem, eles se lembram das maldades que fizeram e porque não creram. Mas quem está com Cristo, como diz lá em Salmos, não lembrará do ímpio. Porque se a gente lembrará de ficar, meu Deus, fulano podia estar aqui comigo, meu Deus, cicrano, olha o Lalau, né? Meu Deus, fez tanta maldade, fez tanta corrupção, tanta coisa ruim, olha aí, né? Não vai ficar lembrando, porque se a gente começa a lembrar, a gente começa a pecar. Então, eles serão esquecidos, mas eles não esquecerão. Mas a gente não vai ficar lembrando do nome deles, daquilo que eles fizeram. A nossa graça vai ser estar diante de Deus, sem pecado, injustiça,
nos amando, sem dor, sem sofrimento e com um corpo glorificado. É como se voltasse ao início de tudo, né? Deus fez um corpo perfeito para o homem, perfeito para a mulher. Eles pecaram no corpo e trouxeram a condenação para toda a humanidade no corpo. Então, agora o corpo precisa estar diante de Deus e julgado. E aí sim, a gente entende que Deus nos repara novamente, nos dando um novo corpo. Um corpo que não envelhece, um corpo que não fica chateado, aborrecido, querendo enforcar as pessoas, ou querer ser enforcado, né? Sempre rola os estresses, aquelas coisas todas, normal, né? Casamento, então, é o lugar certo para arrumar estresse. Mas lá no céu, não vai ter mais essas coisas, né? Vai ser um amor coletivo e perfeito. Que a gente cresça nesse entendimento, nessa palavra, de buscar cada vez mais o conhecimento de Deus. Não as ideias dos homens, mas sim a ideia de Deus. Porque hoje as pessoas estão perdidas nas suas sabedorias, nas suas arrogâncias, porque parece bonito, mas está longe de Deus. É interessante que quando Jesus vem, ele vem exatamente para isso, para quebrar a arrogância do homem, para que o homem veja o que ele é: pó. O homem é pó, e esse pó vai estar diante de Deus. E aqueles que entenderam isso viverão e não serão mais pó. Como a gente leu lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Receberão um corpo glorificado, não um corpo corruptível, um corpo inútil, mas um corpo útil. Glória a Deus por isso, graças a Deus. Aí o último texto. Oi? Isso. É a morte normal e o afastamento de Deus. Exatamente. Duas mortes, a segunda morte. A gente vai morrer e vai ressuscitar. Eles vão morrer e permanecer morrendo, morto. Porque até quando a gente lembra de Gênesis, né, quando Deus fala da condenação para o homem, aquele que comece, é que ele morrerá. E aquele morrerá, quando a gente estuda lá o hebraico, não é simplesmente morrer de ir para a sepultura, é um morrer realmente de ser afastado de Deus e de estar distante de Deus. É como se ele fosse morrendo, entendeu? Então, é essa questão da morte. Mas esse texto é lindo. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Piedade por quê? Não é porque eu me compadeci de alguém, é porque Deus teve compaixão, se apiedou de nós. Deus se manifestou em carne. Fato, ele veio ao mundo em carne. Por quê? Porque nós pecamos na carne. Foi justificado no Espírito, é aquele que executa a lei de Deus. Sem o Espírito, não tem como o homem andar no entendimento de Deus. E o próprio Deus veio ao mundo para ser justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, né? Porque os judeus só que achavam que a salvação era para eles, mas a salvação veio para nós, crido no mundo, recebido acima na glória, morreu e ressuscitou. Com a mesma morte de Cristo e ressurreição, assim também será conosco. Morreu na carne, ressuscitou na carne e foi levado aos céus. Amém?